This meeting is being recorded. Boa noite a todos. Hoje é mais um dia que a gente estuda Emmanuel, né, na nossa palestra pública, no nosso passe virtual. E eu vou fazer a nossa oração para a gente começar hoje. Bom, eu vou pedir para todo mundo sentar bem confortável nas cadeiras. Respirar bem lento, bem profundamente, convidando Jesus para estar aqui conosco, para estar com cada um de nós, convidando os nossos guias espirituais e pedindo, Senhor, esteja conosco na nossa luta do dia a dia. E obrigada por assim o Senhor estar. Que o nosso aprendizado hoje possa nos modificar internamente, para que possamos ser sementinhas do bem, Senhor. Em teu nome. Que assim seja. Então, hoje a gente vai estudar o Caminho, Verdade e Vida, capítulo 19 da Glória Cristã, né? Então, Emmanuel, ele pega um pedacinho da Bíblia, né? E dentro desse um pedacinho, ele faz uma dissertação. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, o pedacinho que ele escolheu foi: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, essa foi a carta de Paulo aos Coríntios. Imagina, testemunho da nossa consciência limpa, tranquila, poder dormir, sabendo que a gente fez tudo. Hoje eu ouvi isso, né? Eu fiz tudo o que eu podia, agora está na mão de Deus. E é isso. Isso é a nossa consciência. Aí Emmanuel discorre. Desde as tribos selvagens, que precedem a organização das famílias humanas, ou seja, gente, desde sempre, desde quando a gente era homem da caverna, tá? Que essas tribos selvagens fomos nós no passado. Tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras, né? Então, nessa época, a gente disputava para ver quem que pegava o maior mamute, para ver quem que tinha mais harém, para ver quem que dominava, né, uns aos outros. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos, porém transitórios, né? Eu posso estudar? Posso. Eu posso me qualificar? Devo. Mas lembrando que é um título transitório da Terra. Se aqui eu sou doutor nessa vida, nessa experiência. Quando eu morrer, eu não vou levar esse doutorado, título, conhecimento, sim, mas esse doutorado comigo. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicídio. Glórias da avareza, dos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos, que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo, né? Que cada religião hoje quer ser mais, quer ser maior, quer ter mais adeptos, mesmo dentro da intenção de fazer o bem e ajudar o próximo, mas cada um quer ser melhor. E aí ele continua: num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, é mais difícil. Aí ele vai explicar aqui. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos.
é o lado oculto, raro consegues vê-lo com os olhos imortais. Então, o que que ele quis dizer aqui? O lado inverso é o lado oculto, não é o lado do mundo que a gente vê, que a gente vive, né? Mas é o lado dessa sensibilidade mais espiritual, dos valores espirituais que a gente busca. E a gente só consegue ver isso realmente não com os olhos mortais, mas com os olhos de quem quer buscar enxergar Jesus, de quem quer melhorar a si mesmo. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. Vamos entender isso. Então, o que a gente busca não é do mundo. Jesus já tinha falado, meu reino não é deste mundo. Então, o que a gente busca não está nesse mundo material. Então, o mundo material não pode dar para gente. E também não pode tirar. Né? Então, essa busca é própria do espírito, ela é interna, é uma busca de autoanálise, de compreensão maior de nós mesmos, o porquê que a gente age de um jeito ou de outro, para a gente poder conseguir fazer de uma maneira diferente. É o testemunho é prática ativa, é o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Olha que lindo, gente, é que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Isso me emociona tanto, sabe? Quando o filho achou seu pai, todos os caminhos vão levar a Deus. Né? A consciência de Deus está dentro da gente como germe divino. A gente tem isso em nós. Então, eu acho que no momento que a gente está pleno e apto, ou pronto, eu acho que é a melhor palavra, está pronto para deixar essa sementinha abrir e buscar realmente o Pai. E saber que achou e que Deus está conosco e que não desampara nunca. E aí fica a pergunta para a gente, qual que é a glória que eu busco? Né? Que é a glória do mundo, que me dá sucesso, aplauso, título, reconhecimento, fama, poder, seguidores, só fazendo um parênteses aqui. A gente vive no mundo. Então, sim, que a gente tenha um bom emprego, que a gente estude para isso, né? Que a gente tenha a possibilidade de estudar, que a gente batalhe pela gente, para a gente poder ter coisas melhores na vida. Tá tudo certo, não tem nenhum problema em a gente ter as coisas. Mas o problema é quando ter as coisas definem quem eu sou. E aí eu passo não mais a ter as coisas, mas a ser as coisas. E é aí que a gente cai. Cai pelo egoísmo, cai pela vaidade, cai pelo poder, e é aí onde a gente cai. Então, que a gente possa sim ter as coisas, porque faz parte do mundo, mas que a gente busque esse serviço de abnegação, de sacrifício, a luta, o bom combate, muitas vezes o anonimato. Então, isso vai definir quem eu sou. Aquilo que eu busco é quem eu sou. E aí, perdi a fonte, desculpa. Próxima vez eu coloco aqui. Apesar de estarmos no mundo, não somos no mundo. De nós, espera-se que vençamos o mundo e levemos o tipo de vida que convém aos santos. Vamos traduzir aqui. Esse que convém aos santos não é para a gente ficar dentro de um monastério, de uma igreja, de qualquer convenção, simplesmente orando. Não, porque também não é isso que a gente vai fazer no mundo. Né? Mas quando a gente fala que não somos desse mundo,
é que a gente busque mais, busque sair da nossa vaidade, do nosso egoísmo, quando a gente está sempre no eu, no meu, no para mim, né? E a gente não consegue olhar ao nosso redor envolvendo o próximo, envolvendo o outro. É nesse mundo que a gente vive. É nesse mundo que muitos criarão os filhos. E é nesse mundo que a gente retornará depois. Mas que a gente viva nesse mundo e não seja desse mundo da maneira como o mundo está. E aí Jesus fala: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Só para aqui um pouquinho, tereis aflições. A gente vive num mundo de expiação e prova. A gente vai sofrer. Porque Deus é mau? Não. Em consequência ainda das nossas escolhas. Se eu fiz alguma coisa errada no meu passado, tanto para mim mesma quanto para o meu próximo, eu vou ter que reparar de algum jeito. Isso é lei universal. Eu tenho que reparar os meus atos, eu tenho que reparar minhas falhas. Então, é por isso que a gente vai ter aflições, porque a gente ainda escolhe o que é errado, o que é do mundo, não o que é do espírito. Mas Jesus fala: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E qual que é a diferença de vencer o mundo e vencer no mundo? O vencer no mundo são as glórias passageiras que a gente busca. Eu venci no mundo, eu fui um doutor da lei, eu fui o cientista mais famoso de todos os tempos. Não que eu não possa ser, não que eu não possa ser. E que bom que tem o cientista mais famoso de todos os tempos. Mas que a gente também não esqueça do verdadeiro mundo, de Jesus, do plano espiritual, do verdadeiro mundo de uma consciência mais profunda de buscar o melhor que a gente pode ser. Então, quando Jesus fala, eu venci o mundo, é que ele passou por aqui e venceu a ele mesmo dentro das fragilidades que esse mundo material impõe a gente. E aí tem uma pergunta no livro do Consolador 81, que eu acho que vale muito a gente refletir. E eles perguntam: nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Ou seja, o que acontece aqui na Terra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim, o que acontece aqui na Terra é conhecido da mesma maneira no plano espiritual? Aí eles respondem: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos os espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata, no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Então, aqui está falando que, mais uma vez, os nossos heróis da Terra estão buscando a glória do mundo. Estão buscando poder, estão buscando terra, estão buscando dinheiro. As cruzadas, quantos e quantos cristãos morreram nas cruzadas em nome, né, de conversão de uma religião, em nome do bem? Sabe? Então, o homem ainda se equivoca muito e aí escolhe as batalhas erradas. E aí a gente também para pensar em quantas pessoas que reencarnaram nesse mundo e os seus
conterrâneos, contemporâneos, não os conheciam, não davam valor, porque ainda não tinham a capacidade de os conhecerem. Então, de repente, essa pessoa vem, faz o bem, ou cria uma obra, ou faz alguma coisa, mas isso só é reconhecido anos mais tarde, depois que a pessoa morre. Porque o mundo ainda não estava pronto para aquelas verdades, para aquelas glórias. E aí eu peguei um pedacinho do livro Nosso Lar, o capítulo 47, quando a mãe de André Luiz ia reencarnar e a dona Laura iria reencarnar também. Dona Laura é uma personagem do Nosso Lar, muito querida, muito amiga de todos, que trabalha muito, que tem muito boas horas, que sempre ajuda todos, e estava na hora dela voltar para a Terra. Aí eu vou pegar só o pedacinho. Não só minha mãe se preparava para regressar aos ciclos terrenos, também a senhora Laura encontrava em vésperas do grande cometimento. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e obtemperou. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Ou seja, ela é uma pessoa boa. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de 1 bilhão de companheiros. E, além disso, seus filhinhos vão estar lá te esperando. Né? O estímulo de retaguarda, ou seja, ela vai reencarnar com os filhinhos dela, muito amados, e o marido também já estava indo na frente dela. Então, o que o espírito estava falando para ela era, o instrutor, né? É que é uma honra, é uma glória, falando das glórias. Então, é uma glória ela reencarnar dentro da condição que ela tem, né? De ser um ser estudioso, dela conhecer a verdade, dela fazer o bem pelo bem. Mas mesmo assim, ela estava preocupada. E ela fala, tudo isso me reconforta, sem disfarçar a preocupação dela, mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Eu reconheço que meu esposo me precedeu num esforço enorme e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de me manter vigilante nas lições aqui recebidas. Ou seja, Jesus já falou, vigiai e orai. Então, a dona Laura sabia o que ela tinha que fazer, ela tinha estudado, ela estava se preparada para isso, mas ela ainda estava aflita de não conseguir. Então, ela estava pedindo ajuda para se manter vigilante. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o sol alimenta os homens, né? Mas ela tem receio do ouvido temporário que nos precipitamos. Olha que interessante. Sinto-me como enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não me doem mais, mas eu tenho uma cicatriz. E basta um arranhãozinho nessa minha cicatriz para voltar à enfermidade. E aqui a gente não está falando de úlcera. Aqui a gente está falando das nossas dificuldades, né? Então, se o meu problema é com a vaidade, é só um arranhãozinho para eu voltar a ela. Se meu problema é no egoísmo, se meu problema é no poder, se meu problema é no vício de qualquer espécie que seja, a gente tem que vigiar o tempo todo. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoram que representa as sombras do campo inferior. Está falando da terra. Mas é indispensável coragem a caminhar para diante. Nós ajudaremos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Então, aqui tem duas mensagens. Você não está sozinha. A gente está com você e a gente vai te ajudar o tempo todo. E 2, a ideia é continuar trabalhando por outro e não na sua satisfação própria. Óbvio, você tem que cuidar de você, né? Mas é para trabalhar por os outros e não só na gente.
O grande perigo ainda é sempre a demora nas tentações complexas do egoísmo. Então, tudo que eu quero para o meu prazer, para a minha vantagem, para mim, eu acho que a gente precisa pensar 2 vezes antes disso. E aí, agora a gente vai entrar um pouquinho, né, no livro dos espíritos. Então, Kardec pergunta, assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também será de seus sofrimentos morais? Aí, os espíritos respondem mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade do homem. São coisas que acontecem na vida, né? Perdeu o emprego, enfim, veio a enchente, levou a casa. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra só, são torturas da alma. Aí vamos lá embaixo no grifo, e o homem cria para si esses suplícios voluntários, porque ele está escolhendo, então é voluntário. E aí ele torna a terra um verdadeiro inferno para ele mesmo. Pergunta 261. Nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito, ou seja, é lei, a condição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Certo que não. Pois bem saber haveis espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Desde o começo. Então é questão de escolha. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o içam. Pode um espírito, por exemplo, perder a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se de todos os gozos da sensualidade. Daí não se nega, entretanto, que age de forçosamente passar por todas essas tendências. Então, gente, não é a prova que a gente tem quando a gente reencarna no mundo, porque ainda teremos provas, que isso fica muito claro para todo mundo. Mas é como a gente passa por essa prova. Então, alguém que peça a prova da riqueza, que é considerado uma das mais difíceis, a pessoa pode ser avarento. Eu pego a minha riqueza e eu guardo só para mim, ou eu posso compartilhar com os outros, eu posso contribuir com a sociedade. Eu posso ser egoísta, eu posso ser generoso. Então, sempre vai ser a maneira como a gente vai passar pelas provas. Essa pergunta aqui, eu sempre me perguntei, mas se o espírito é simples e ignorante, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, por que que a gente se desvia? Por que que a gente escolhe o mal? Né? Se a gente pode escolher o bem. Eu nunca, isso eu demorei muito para amadurecer, para eu poder entender isso, que realmente depende das nossas escolhas. E aí, aqui a pergunta é exatamente isso. Como pode o espírito, que sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, ou seja, nunca aprendeu nada na vida, não tem nada no repertório, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes acontece de ele extraviar-lhe. Ou seja, enquanto Deus estava lá conduzindo a gente, enquanto criancinha estava tudo bem, mas quando Deus fala, vai meu querido, que está na hora de você crescer e caminhar, fazendo as suas próprias escolhas, é onde a gente se extravia, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Isso eu vou frisar muito na palestra de hoje. A gente não está sozinha. Não estamos sozinhos. Falaram para Dona Laura, vai em paz,
que a gente vai estar com você te aconselhando sempre. Então tá aqui, mesmo que a gente tome o mau caminho, e por que a gente tomou o mau caminho? Porque a gente não quis ouvir o conselho dos bons espíritos. Aí isso é que você pode chamar a queda do homem. Então é não ouvir o bem e escolher o mal. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávido, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão, com ele, Jesus. Então a gente escolhe a matéria, a gente escolhe o prazer, a gente escolhe o momento, e com isso a gente não escolhe Jesus e a vida eterna. E aí, Emmanuel fala pra gente, né, no Pão Nosso, capítulo 101, contra o nosso anseio de claridade, a gente tem milênios de sombra. Então, isso para a gente não desanimar. A gente precisa reencarnar, a gente precisa ainda estar na Terra, que é um planeta de provas e expiações, porque a gente ainda tem que passar por isso tudo. Tá? E que a gente tem muita sombra em cima da gente. Então, quando a gente visualiza um pouquinho de luz dentro da gente mesmo, a gente ainda tem milênios de sombra que vem e quer acabar com essa luz. Aí você vai falar, nossa, Gisele, mas não era para desanimar. Não, não é, porque qualquer anseio de claridade a gente já está subindo um pouquinho na escada. E lembrar que esses milênios de sombra fazem parte da nossa vida. Porém, hoje a gente é a versão melhor do que a gente já foi um dia. Melhor. Lembra que eu falei lá no comecinho que o germe de Deus está dentro de nós, a consciência de Deus está dentro de nós? Então, que é essa claridade começando a despertar. E que a gente busque essa claridade. E aí, lembrando que a gente não está sozinho. E aí Jesus fala, a equipe de Jesus fala, vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Não estamos sozinhos. Cada um de nós tem um guia espiritual que é sócio e te acompanha antes de você reencarnar. Isso já estava planejado. Antes da gente reencarnar, a gente tem um guia espiritual que é só nosso. Olha que bênção, gente. Um espírito protetor que está com a gente em todos os momentos quando a gente precisa. Quer mais resposta do que essa, do que é vocês não estarão sozinhos, suas almas não estão esquecidas. Então vamos lembrar disso quando a gente estiver achando que está difícil, porque às vezes vai estar mesmo, que está pesado, porque às vezes estará mesmo, que a gente não está sozinho. Que a gente não está aqui para nos perdermos nessa vida. Que a gente está aqui para resgatar a nós mesmos. E que a gente tem ajuda sempre do plano espiritual. Ai, mas eu não consigo ver ajuda. Ore, ore. Busque dentro de você essa ajuda porque ela está lá. Chame pelo seu guia espiritual, ele está lá. Mas a gente tem que bater na porta. É a gente que tem que procurar ajuda. Então eu queria falar que é difícil viver essa vida no mundo da terra que a gente vive hoje. É difícil. Quem falar que está sendo fácil, eu quero aprender com essa pessoa, porque é difícil. Mas que a gente tem sempre o auxílio da espiritualidade com a gente. Então que a gente possa fazer boas escolhas, sempre. E que a gente possa um dia chegar a falar, como Paulo falou,
Assim, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo é quem vive em mim. E quando a gente encontrar a felicidade de encontrar Deus em toda essa plenitude, Jesus dentro da gente, realmente entregar a nossa vida, Senhor, eu sou sua, faça de mim um instrumento da tua luz. Eu acho que aí a gente vai ter a nossa glória espiritual, a nossa glória cristã, a nossa glória verdadeira, buscando o melhor que a gente é. E com esse sentimento todo, eu trouxe uma prece hoje, encomendada. Então eu vou pedir para a gente fechar os olhos, para a gente respirar bem profundo, bem devagar, pensando em Jesus, prestando atenção na minha voz agora. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas de minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixadas 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos da minha vida. Isso aborreceu-me de veras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes, uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiorias atribulações do meu viver, havia na areia 2 caminhos da vida. Havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. E o Senhor respondeu: meu precioso irmão, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar conosco, mesmo quando não estamos contigo. Obrigada por olhar para nós, ainda na nossa pequenez, ainda nas nossas dificuldades. Mas queremos, Senhor, queremos caminhar junto a Ti. E te convidamos agora para entrar em nossas vidas. Vem, Jesus. Vem porque eu quero ter a Tua paz. Vem porque eu quero sentir o Seu amor. E recebendo agora todo o amor de Jesus, caindo sobre nós como pétalas de rosas, uma por uma, absorvendo na nossa pele e nos trazendo paz, leveza, amor, amor incondicional de Jesus. Vem, Jesus, vem que estamos batendo a porta. Nos abençoe os passos, nos abençoe as escolhas e a caminhada. Obrigada por estar conosco, meu amigo. Obrigada por estar em nós.
inspirando de uma maneira bem lenta e profunda, sentindo Jesus conosco, sentindo Jesus derramar as suas bênçãos em nós, sentindo todo o seu amor, pedindo assim, Senhor, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, estendendo para os nossos bairros, cidades, para o nosso mundo, Senhor, para o nosso planeta Terra. Te pedimos em especial hoje pela Ana e pelo Ricardo, que estão no processo de testemunho da vida. Possam ser abençoados e amparados, Senhor, assim como todos nós. Obrigada, querido amigo. Que assim seja. Obrigada. Boa noite a todos.